Quis custodiet ipsos custodes. Esta bela frase, atribuída ao satírico poeta romano Juvenal, faz uma importante provocação que eu acredito ser muito pertinente aos tempos atuais. Quem vigia os vigilantes? Num contexto em que cada vez mais se fala sobre as fake news e em que cada vez mais estas são supostamente combatidas, os olhares se voltam para as agências checadoras de fatos, entidades que, em tese, se ocupariam em verificar as informações veiculadas nas diversas mídias, a fim de conferir sua autenticidade, ou, do contrário, a incorreção em suas informações. Eis que, neste cenário, a provocação de Juvenal corta os séculos, e hoje, quase 2 milênios após aquelas marcantes palavras terem sido veiculadas pela primeira vez, nós também nos perguntamos: quem verifica os verificadores? E antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue e se curte o trabalho que eu realizo aqui na plataforma, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode se tornar membro do meu canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo e conferir os valores e os benefícios de participar do clube de membros aqui do YouTube. E na descrição deste vídeo você poderá conferir também outras formas de colaborar com o canal. Em primeiro lugar, precisamos definir o que são fake news. Sim, nós sabemos bem que hoje em dia o conceito de fake news virou uma bagunça só, mas eu ainda vou chegar nesse ponto. Porém, basicamente, podemos dizer que fake news são exatamente aquilo que o seu nome, ou seja, notícias falsas, sugere: uma informação objetivamente inverídica que é noticiada como um fato, como uma realidade, seja por descuido daqueles que a veiculam ou mesmo por desonestidade ou qualquer outra sorte de objetivos escusos. Por exemplo, imagine que um jornal noticie que o Sr. Fulano de Tal compareceu ao restaurante X no último dia 10, sendo que o Sr. Fulano de Tal sequer pisou naquele restaurante. Bem, isso é uma mentira, isso nunca aconteceu, e tal notícia, portanto, é completamente falsa, uma fake news. Por outro lado, imagine que um veículo de mídia dê a notícia de que 2 automóveis, um carro vermelho e outro branco, colidiram frontalmente numa determinada estrada e que várias pessoas ficaram feridas no acidente. Imagine, porém, que os carros envolvidos, na verdade, sejam de outras cores. Um é cinza e o outro é azul. Pois bem, trata-se, neste caso, de uma notícia imprecisa, mas, no geral, ela não é uma notícia falsa, uma vez que o acidente de fato tenha acontecido envolvendo 2 automóveis e que as pessoas tenham realmente sido feridas. A cor dos carros, nessa hipótese, é um mero detalhe que não invalida o todo da notícia. É uma informação imprecisa, sem dúvidas, mas definitivamente não é uma fake news. Opiniões não são fake news, suposições não são fake news. Discordar da compreensão de um fato, discordar do posicionamento científico majoritário, questionar as fontes de determinada informação, nada disso pode ser considerado fake news, porque simplesmente nada disso é notícia. Uma ideia equivocada ou enviesada é apenas isso, uma ideia ruim. Para algo ser considerado fake news, esse algo tem que ser noticiado como um retrato fidedigno de um fato relatado de forma incorreta, com ou sem a intenção de enganar. Acusar qualquer outra coisa de ser fake news é basicamente perverter o sentido original do termo em benefício próprio ou de outros entes interessados. Contudo, a celeuma já está feita e muitos condenam as fake news, tratando-as como o grande problema dos nossos tempos, responsáveis por manipular a opinião pública e por distorcer o resultado de eleições, sendo que, portanto, elas deveriam ser combatidas com veemência. E qual é a solução apresentada por esses nobres influentes, tão preocupados com a veracidade das informações? Naturalmente, como era de se esperar, a solução que essa gente aponta é a centralização da definição do que é fake news e do que é notícia legítima. Em outras palavras, uma centralização da definição da verdade e da mentira. Essa centralização toma corpo nas entidades conhecidas como agências verificadoras de fatos, ou agências de fact-checking. Agência Lupa, Aos Fatos, Estadão Verifica, entre outras, são as agências que tipicamente ganham espaço na grande mídia para realizar a tal verificação das informações que são veiculadas em diversos meios. A depender da veracidade daquela
informação. Ou vamos ser sinceros, a depender da adequação da informação ao viés político predominante, a agência de fact-checking vai classificar aquela notícia como falsa, ou como imprecisa, ou de várias outras formas, como a citada agência Lupa faz com aquelas suas etiquetas bobinhas. Parece uma boa ideia, não é mesmo? Bem, eu não tenho certeza sequer se essa ideia de agências verificadoras de fatos era boa desde o começo, mas vamos lá, de qualquer forma, todo mundo sabe que hoje essa ideia é mais do que furada. Acontece é que, como temos visto, as agências de fact-checking têm se comportado mais como agências de left-checking, ou seja, entidades que fiscalizam a orientação ideológica de informações veiculadas e não a sua veracidade. Se uma informação não é adequada para o discurso mainstream, que tipicamente é de esquerda mesmo, então essa informação é taxada de fake news pelas agências checadoras. Além disso, percebe-se uma clara desproporção no tratamento de notícias que envolvem personagens de esquerda e de direita. Enquanto qualquer A fora do lugar, dito por alguém de direita, é imediatamente qualificado como informação falsa, mesmo mentiras deslavadas ditas por esquerdistas são meramente tratadas como imprecisões. É muita ingenuidade acreditar em imparcialidade no meio jornalístico. Os meios de comunicação não são formados por anjos, eles são compostos por pessoas feitas de um barro igual àquele que também nos formou, parafraseando Frederic Bastiat. São pessoas com tendências ideológicas, com perspectivas de vida próprias, com suas visões particulares do mundo, assim como eu e você. E, tipicamente, essas agências checadoras de fato mainstream são formadas por gente de forte viés esquerdista, divididos basicamente entre socialistas e progressistas. O resultado disso é que essas agências utilizam o poder que lhes foi conferido, ou seja, de determinar o que é falso do que é verdadeiro, para direcionar as notícias que são veiculadas ao público, classificando qualquer deslize de direita como fake news e passando pano legal para as mentiras e trapalhadas da esquerda. E isso está mais do que claro para todos, porque no atual cenário, qualquer um de nós pode, de fato, verificar as informações veiculadas. E, ao compararmos nossas percepções sobre fatos e mentiras, acabamos por descobrir que, muitas vezes, as checagens dessas agências são totalmente diferentes de nossas percepções. Some-se a isso também grosseiros erros e incorreções cometidos por algumas dessas agências. Pense, por exemplo, na recente gafe que a citada agência Lupa cometeu no Morgan Freeman Day, ou Dia da Consciência Negra, se você preferir. A agência citou uma série de lorotas a respeito de termos que seriam racistas em sua origem e que são usados normalmente hoje, para depois ser rechaçada pela internet, que demonstrou sem qualquer tipo de misericórdia que a agência não havia tido o menor trabalho de checar a veracidade daquelas informações. Ou seja, a agência não fez o que ela existe para fazer, preferindo simplesmente lacrar e aproveitar o hype daquele dia. A agência precisou publicar, com muito atraso, diga-se de passagem, uma retratação formal, não sem antes acusar aqueles que apontaram seus erros de promotores do ódio. Não podemos ser inconsequentes. As notícias falsas são sim um problema. Uma notícia falsa pode condenar inocentes, pode falir empreendimentos, pode prejudicar reputações e pode causar desordens e transtornos de todo tipo. Ninguém quer consumir fake news, porque ninguém gosta de ser enganado, de acreditar em mentiras. Todos nós queremos conhecer os fatos, ou seja, a verdade daquilo que nos cerca, para que possamos enfrentar melhor os desafios da nossa vida, os obstáculos do dia a dia. Contudo, agências verificadoras de fatos não são a solução, elas são parte do problema. Elas compõem mais uma camada do estamento burocrático estatal. Elas são mais um componente do establishment político, que quer reforçar seu próprio poder, repelindo qualquer outra força que possa comprometer a sua própria hegemonia. As agências de fact-checking são entes centralizados, facilmente cooptáveis e corruptíveis, e que sem o menor problema poderiam se vender para determinado viés político, seja por interesses financeiros, seja por puro interesse ideológico. A solução para as notícias falsas não está na centralização, é justamente o contrário, a descentralização da informação, a facilidade com que as notícias circulam pela internet, sendo verificadas por inúmeros indivíduos ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, que garante o combate às informações mentirosas que circulam pela rede. Hoje, dada a velocidade
E o baixo custo com que as informações transitam pelos celulares e computadores, os próprios consumidores das notícias são capazes de eles mesmos conferir a autenticidade daquela informação, destacando em suas redes sociais a confiabilidade ou não daquela notícia, bem como do meio de comunicação que a veiculou. Ainda em tempo, precisamos também lembrar o divertido fato de que a esquerda não sabe lidar com memes. Por vezes, as agências checadoras se dão ao trabalho de classificar como mentira um meme, uma notícia que claramente é falsa e que foi criada apenas com o intuito de fazer uma graça, coisa que todo mundo já sabia que era zoeira desde o princípio. Por outras vezes, essas agências tentam entrar na onda, criando seus próprios memes, mas elas falham miseravelmente. Afinal, a esquerda não sabe mesmo fazer memes, e é bom que assim seja. É por isso que a zoeira da direita é sempre vista pelos limpinhos da mídia progressista como algo prejudicial e nocivo às redes sociais, devendo ser prontamente combatido. Fala sério, isso é patético. O epíteto de fake news, colocado sobre inúmeras informações, as mais diversas possíveis, é uma arma da esquerda progressista numa tentativa fracassada de deslegitimar discursos divergentes da agenda mainstream que ela defende. Classificando ideias divergentes como mentiras, como notícias falsas, essa gente pretende enfraquecer tais ideias e, por consequência, as bases ideológicas que por elas são fundamentadas, num vão objetivo de criar uma única narrativa, centralizada, definida pelo establishment político, com vistas a fortalecer e retroalimentar esse sistema que é o responsável por parir esses verificadores de fatos. A verdade, porém, é que esses mesmos verificadores estão caindo em total descrédito junto ao grande público, porque tanto o seu viés progressista quanto a sua própria falta de aptidão para averiguar a veracidade de informações já ficaram bastante claros para todos aqueles que consomem as notícias. Se tem alguém que não possui qualquer tipo de credibilidade junto aos entes que habitam a internet de forma descentralizada, esse alguém são justamente as agências checadoras de fato, entidades essas que, com razão, são tidas por quase todos como verdadeiros censores da informação. Volto, então, à provocação do início deste artigo. Quem verifica os verificadores? Essa pergunta demonstra de forma inequívoca a realidade de que não é possível terceirizarmos a responsabilidade sobre nossas escolhas ou sobre as informações que nós consumimos. Sim, é possível delegar a um terceiro que este verifique as notícias que nós iremos consumir. Mas e se esse terceiro estiver mentindo? Como saber se ele de fato não está nos enganando? Temos que pedir para outra entidade verificar esse verificador? Mas e se essa outra entidade também quiser nos enganar? No fim das contas, não há outra alternativa que não passe pelo assumir para si a responsabilidade de verificar a informação que é consumida por si próprio. Cabe a cada um de nós o dever de averiguar as informações que recebemos, porque ninguém tem mais interesse na nossa correta informação do que nós mesmos, uma vez que somos nós os grandes afetados por mentiras que possam se misturar às notícias que consumimos todos os dias. A tentativa paternalista de mastigar as informações para o público por meio de isentas agências de checagem é apenas um vil mecanismo de controle das informações e de criação de uma narrativa, numa inútil tentativa de calar todas as vozes divergentes e de silenciar todos aqueles que não estão a serviço do establishment. Por isso, meu amigo, seja você mesmo o checador dos fatos que você consome e seja você mesmo o vigilante que vigia aqueles que dizem resguardar os assuntos que são de fundamental importância para a sua vida.